Conversarmos aqui sobre a boa nova, que Jesus nos inspire nessa noite em falar em um tema tão importante que, se pudéssemos dividir, separar o Evangelho, o ponto central seria: fora da caridade não há salvação. E para iniciarmos, no subtítulo de que o que é preciso para o Espírito para ser salvo. E vindo Jesus junto a seus anjos, tomando seu trono, diante de todas as nações, ele separa, como separa a ovelha dos bodes. No sentido figurado de que as ovelhas é como o homem prudente que segue os preceitos conforme temos a luz do Evangelho do Cristo. E o bode, aquele que figura ter resistência às palavras do Evangelho conforme Jesus nos instrui. E aí ele cita que: vinde benditos de meu Pai, que foi separado para ti o reino dos céus. E aí, aqueles que estavam ali, sendo justos, Jesus cita de que: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, precisei de vestes, pois estava despido e me vestistes. Jesus fala sobre o amparo, assim como também quando ele cita sobre quando estava sobre o cárcere e fostes me visitar. E aí, um daqueles que estavam ali presente, sendo justos: mas mestre, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Quando foi que vos vimos com sede e vos demos de beber? E quando foi que estivestes despido e te cedemos as vestes? Assim como quando foi que estavas doentes e fomos te visitar? E aí Jesus diz: se tu fizestes aos meus pequeninos irmãos, que estava diante daquela necessidade de um amparo, seja no hospital necessitando de uma visita, seja diante de um momento de fome e tu cedestes o alimento, fizestes a mim. Assim como também ele diz: em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um de meus pequeninos, a mim fizestes. E ele diz mais: estes estarão salvos e receberão a vida eterna. Assim como também ele fala sobre aqueles que geraram resistência, tiveram resistência ao ato da caridade. Quando Jesus diz: tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, necessitei de vestes e não cedestes, necessitei de visita quando estava sobre o leito e não me visitastes, assim como necessitei de visita quando estava no cárcere e não fostes até lá me amparar. Vós queimarás, irás para o suplício, queimarás no fogo junto com o diabo. E aí, buscando através de algumas referências, como a Revista Espírita, psicografada por Allan Kardec, um trabalho sobre aquele ano de experiência, propriamente dizendo no mês de agosto daquele ano, em que foi consultado o Espírito São Vicente de Paulo, que diz assim: a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Sem ela,
não existem outras. Sem a caridade não há esperança de melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie sem a caridade, como também não há fé. Não passa de um raio muito puro que a torna brilhante. Uma alma é a sua própria virtude, dada por ele à criatura. Como desprezar essa suprema bondade? Essa é a pergunta. Qual o coração disso, compenetrado, bastante perverso para recalcar e expulsar esse sentimento todo divino? Qual o filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? E aqui, olhando-nos e refletindo através de uma visão mais profunda nesse texto de São Vicente de Paulo, a gente vai ver de que ele fala que a caridade é uma virtude fundamental aqui na terra. Nós não viemos a passeio. Jesus cita de que é necessário o amparo ao nosso próximo, mas também, muitas vezes, o nosso próximo não é só o nosso familiar, o nosso amigo, mas aquele a quem também não conhecemos, que necessita de um amparo, um diálogo, um amparo tanto material como também espiritual. E fica o convite para nós espíritas buscarmos cada vez mais a divulgação, pois, como diz Allan Kardec, a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo é a divulgação. Assim como também em poder ajudar o nosso próximo, não só na questão também material, mas espiritual, trazendo aquele que talvez não teve, que carece dos ensinamentos, que é leigo ainda do conhecimento. E aí, como disse Kardec, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, é a maledicência. Então, sermos caridosos uns para com os outros. E Kardec diz mais: a caridade é a fonte de todas as virtudes. Na questão 886 do capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta à espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia o Mestre Jesus? E a espiritualidade, amiga, diz: benevolência para com todos e indulgência para com as imperfeições de nosso próximo. Jesus nos convida a amarmos uns aos outros, como ele diz, como eu vos amei. E dando continuidade, como diz Paulo, na carta de 1 Coríntios, capítulo 13, se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver a caridade, eu sou como o sino que fine e o metal que soa. Se eu tiver o dom da profecia e conhecer os mistérios, e quando se pode saber, e se tiver a fé, até o ponto de transportar montanhas, e não tiver a caridade, nada sou. A caridade é paciente, é benigna. A caridade não é invejosa, não é ambiciosa, não folga com a justiça, não folga com a verdade. É como diz uma música do desencarnado Renato Russo, que intitula o nome Monte Castelo, que sintetiza a forma de que Paulo traz este capítulo dessa carta de 1 aos Coríntios.
nesta encarnação, não tenho o dom de cantar, mas depois vocês podem buscar na internet, através dos aplicativos, mas que possamos, através dessas singelas instruções de uma música, as próprias palavras da Boa Nova, do Evangelho do Cristo, a terceira obra do Pentateuco que Allan Kardec nos traz através dos ensinamentos que Jesus e a espiritualidade amiga nos traz para discernir o amor para conosco e para com o nosso próximo, e que possamos ser sempre esse instrumento. E aí, no item 2, ainda na continuação, Jesus diz, através da parábola do bom samaritano, a facilidade que Jesus nos traz para que também naquela época aqueles irmãos que tinham talvez uma parte um pouco grosseira e aí entendia através de parábolas para melhorar seu entendimento. Naquele momento que vinha trilhando ali aquele homem, encontra alguns algozes de que o maltrataram, espancando, tomando todos os seus materiais que estavam ali, indagando a tristeza, pois espancaram ele, deixando ele ali desacordado naquele caminho de Jericó. E vindo o sacerdote de Jerusalém, no qual ele tinha se alimentado do pão espiritual, e a caminho de Jericó, viu aquele homem ali deitado, necessitando de um amparo, em silêncio, precisando de que aquelas feridas fossem cuidadas, prestadas os primeiros socorros. Mas o sacerdote passou à sua direita e não prestou o amparo, a caridade. Não levou em conta o que ele tinha absorvido lá em Jerusalém. Ele estava sedento e, saindo de Jerusalém, já tinha absorvido todo o pão espiritual, mas se negou. Mais adiante, vem um levita, trilhando o mesmo caminho, de Jerusalém a Jericó. Tendo visto ali aquele homem deitado, precisando de amparo, ele o ignorou. Não lhe prestou os primeiros socorros, não o atendeu diante daquela dificuldade de que aquele homem ali em silêncio, acanhado devido ao sofrimento, espancado, um pouco despido porque rasgaram suas vestes, para lhe tomar seus materiais, que também são supérfluos, mas que deixaram ela ali, sem ter ao menos um pouco de amor ao próximo. Não se importaram. E o levita o ignorou. Passou também à direita e seguiu seu caminho. Mas em seguida, vem aquele que, trilhando o caminho de sua viagem, viu aquele homem ali, necessitado de todo o amparo, de todos os cuidados, pois o momento não era fácil para aquele homem que se encontrava ali em silêncio, desacordado, machucado sobre suas vísceras. E o samaritano, ao ver aquele homem, o amparo, derrama-lhe sobre suas feridas o vinho, o azeite. Em nenhum momento ele se negou a prestar o socorro, amparando
aquele irmão que estava ali dependente de uma ajuda. Sobre seu cavalo, já que aquele homem não se encontrava em situações físicas para caminhar. Aquele samaritano coloca este homem sobre seu cavalo, prestando o maior conforto que ele poderia dar naquele momento e o acolhimento que aqueles outros dois que passaram ali, tanto o sacerdote como o levita, o negaram. Chegando à cidade, o samaritano, levando aquele homem que estava ferido sobre seu cavalo, tendo derramado e cuidado de suas feridas através do azeite e do vinho, chegou ao hospedeiro e disse-lhe: aqui está a quantia em espécie para o necessário, e se este homem necessitar de mais cuidados referentes à necessidade de custos, note que ao regressar da cidade que estou indo a viajar, eu irei cumprir com todos os custos. E aí, notamos que quem praticou a caridade que Jesus ensinou? E aqueles homens, o levita e o sacerdote, que vinham preenchidos do pão espiritual e negaram em favor daquele que estava necessitado do amparo, do acolhimento, e em nenhum momento se colocaram no lugar daquele homem para atender às necessidades de que ele precisava, diante de seus ferimentos, suas vestes que estavam rasgadas, e a hospedagem, pois ele não conseguiria continuar seu caminho, já que foi muito agredido. No livro O Céu e o Inferno, em notas explicativas por Allan Kardec, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita e a todos os nossos irmãos de cooperar para aqueles necessitados, cabendo ao espírita o progresso da humanidade e ajudando também aqueles que estão conosco, instruindo, exercendo a caridade no sentido mais abrangente, pois, como diz Jesus, benevolência para com todos e indulgência para as imperfeições alheias. E continuando ali, quando o doutor da lei tinha indagado Jesus, o mestre, que Jesus trouxe-lhe a parábola do bom samaritano para ele, como exemplificação. Quando ele, o próprio, ele diz: mestre, o que é preciso para ser salvo? Para ter a vida eterna? E Jesus lhe responde: o que é que está escrito na lei? Afinal, você não é o doutor? E ele continua: o que é o que leis nela?
Respondeu-lhe Jesus: que é o que está escrito, né? Perguntando novamente. E ele respondeu: amarás o teu próximo e o teu Deus, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: respondestes muito bem. Mas o homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse: são aqueles que estão contigo. São os meus pequeninos irmãos. Como disse anteriormente no item 1 do capítulo 15, de que se fizeste aqueles pequeninos irmãos, a mim o fizeste também o bem. E através dessas instruções, se abrirmos os olhos, a mente, em questão do mundo, hoje, propriamente dito, momento que se vive em alguns países, momento atual, da falta de caridade para com o próximo. Há um exemplo, a guerra atual que está ocorrendo aí na Europa. Muitas pessoas, às vezes, não se interessam em orar por aquelas pessoas, mesmo distantes, mas estão precisando de oração, de que a espiritualidade amiga venha a intervir através daqueles corações endurecidos, para que sejam caridosos. Ao ide que Jesus nos traz diante deste terceiro livro do Evangelho, através de suas passagens bíblicas, como eu acabei de trazer as referências, de que ele nos convida a fazer o bem ao próximo, e por conta de materiais, coisas supérfluas, como a gente está vendo, o motivo da guerra, as pessoas indagam e colocam em primeiro lugar. E como diz aqui na Revista Espírita de 1858, São Vicente de Paulo trazendo a referência de que a caridade é a virtude fundamental que há de sustentar todo o edifício das virtudes terrestres. Então é a base, gente. A caridade é a base diante do momento terrestre que estamos aqui, passando por essas necessidades de cuidar do nosso próximo. E aqui, como citei na parábola do bom samaritano, de que vinha aquele sacerdote e o levita preenchido do pão espiritual, né, trazendo novamente essa referência. Quantas vezes podemos sair da casa espírita, do templo, e o convite nos é feito lá fora. E não devemos negar essa prática, porque não adianta só a teoria. A prática é essencial. É como nos diz Emmanuel no livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que traz no capítulo 57, Doação e Nós. Ele traz uma passagem de Lucas, do capítulo 6, e o versículo 38. Dai e dar-se-vos-á. Deus te deu a ciência a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entenebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu o discernimento para que seu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a ser luz.
Deus te deu autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia. De tal maneira, de tal compaixão, que não desapareças do mundo, sobre rajadas da violência. E ele cita mais: Deus constantemente algo te dá, entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos em razão das doações que fizeres. E aquele comentário de Emmanuel, ele diz: todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, precedem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos segundo o proveito e o rendimento que lhes venham a imprimir. E aí ele traz a passagem de Lucas: dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que deis. Então, se hoje o que nos pertence, o que nos é emprestado, né? Porque não podemos servir ao nosso irmão, ao nosso próximo que é necessitado, como bom samaritano, usando como referência. Olhamos para homens como Gandhi, Divaldo Franco, e muitas pessoas podem achar, mas foi fácil. Mas olhamos que eles não fizeram sozinhos, mas a vontade foi deles. O ponto inicial foi deles. O trabalho de Divaldo, citando como exemplo, vemos através de redes sociais, né, já que moramos em extremidades diferentes, né, estados, mas notamos como assim as nossas casas espíritas, aqui o Bezerra, o trabalho que é elaborado em amparo ao nosso próximo. O quanto é trabalhado, por exemplo, a campanha do quilo, ajudando várias famílias com doações, seja elas alimentícias, como também em vestes, que é depositado para que possa satisfazer a necessidade de outras famílias que necessitam, que para muitas pessoas pode ser o supérfluo, mas para aquele momento daquela pessoa que está passando a dificuldade de conquistar, vai servir bastante. Além de tudo, levar a palavra de Jesus, como Kardec nos diz, que a maior caridade que podemos fazer pelo Espiritismo e pela Boa Nova é a sua divulgação. Trouxe aqui, através desse livro, no qual Chico Xavier tanto citava a importância dele, claro, primeiramente o Pentateuco de Allan Kardec, que são a codificação, que é primordial, são as obras completas, quero deixar bem claro, mas Chico Xavier sempre citou sobre suas obras psicografadas o livro Boa Nova e Paulo e Estevão. E há aqui um capítulo que é muito tocante e emocionante, que é a conversa entre Jesus e Maria de Magdala. Eu separei um trecho aqui para dividir com vocês nesta noite, que é tão importante quando vamos falar de Jesus. Ela fala a Jesus, Maria de Magdala: só o amor, pelo sacrifício, poderá saciar a sede do coração?
Jesus teve um gesto afirmativo e continuou. Somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é saber imolar-se. Acreditas que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio, tão só com os caprichos antagônicos e, por vezes, criminosos do que se elevam à galeria dos triunfadores? Toda luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados. Aí lembramos daquele homem, do bom samaritano, porque para muitos ele era ortodoxo, e aqueles que deveriam prestar o serviço diante do alimento espiritual que ele tinha consumido e poderia ter colocado na prática o ide que Jesus nos convida. E ele se negou. E continuando, ainda o trecho, um guerreiro coberto de louros ergue aos seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juncam o chão. Mas apenas os que tombaram foram bastante em silêncio, para que se ouça no mundo a mensagem de Deus. Quando ele fala, aqueles que tombaram, que fazem bastante silêncio, lembramos lá atrás daquele homem que necessitava de todos os cuidados, e o sacerdote e o levita não lhe prestaram o amparo. Mas ele se manteve ali em silêncio, mesmo flagelado, ainda desacordado devido ao sofrimento do espancamento que sofreu, as lesões, mas ele se manteve ali em silêncio, para que aqueles que estivessem receptíveis à mensagem que Cristo nos convida pudessem fazer o ide, prestando-lhe o serviço de amor através da caridade. E o bom samaritano lhe cedeu todos os cuidados, seja eles materiais, de auxílio, prestando-lhe o socorro. Aquele homem caído à beira do caminho, ele fez bastante silêncio, sendo suficiente para que o bom samaritano pudesse atender às suas necessidades. Tomado de compaixão, e que pudesse o socorrer. Então, meus irmãos, estejamos sempre atentos ao serviço de amor ao próximo, ao convite que nos é dado diariamente, ao levantarmos, ao deitarmos, por estarmos em prece por aqueles que são necessitados de um amparo, diante de suas necessidades, aqueles que estão em um momento de guerra, como aqueles que estão necessitando de um teto, uma veste. Como passamos por aí, vemos os irmãos ali nas calçadas, necessitando de um agasalho, de um alimento, de uma palavra amiga. Uma palavra que lhe traz esperança, de amor e, consequentemente, a caridade trazida ao próximo.
Lembro-me de minha infância, de nascido, né, em família católica. E aí minha avó, lá no bairro Boa Vista, que tem o Centro Espírita, Casa Espírita Allan Kardec. Eu não lembro minha idade, mas eu lembro-me que minha avó, mesmo católica, né, ela sempre, quando passava a campanha do quilo, sempre dedicava-se a ajudar. Independente de religião, Jesus nos traz elementos e instruções de que devemos sempre atender aos necessitados. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos, ilumine a cada um e que possamos sempre fazer o ID. Que assim seja.